Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Yuri Kerisnovski e hoje estou dando continuidade aqui no meu canal ao nosso curso de aritmética, mais especificamente ao estudo das frações. E nessa terceira aula eu vou tratar três assuntos com vocês: a transformação de número decimal em fração decimal, a radiciação de frações e, por último, as dízimas periódicas, uma primeira parte. Então, com isso, eu vou fechar o básico de frações, tá? É bastante coisa, né? A gente está sendo bem meticuloso aqui no canal. Aí eu fecho o básico. E daqui em diante eu vou trabalhar uma aula com operações entre frações, juntando tudo, aquelas expressões grandes que aparecem. Depois, problemas contextualizados envolvendo frações. Eu vou começar a entrar depois nos detalhes. Falar tudo que tem que saber sobre dízima periódica. Falar depois tudo sobre aqueles problemas que a gente chama de problemas de torneiras, que são os esforços colaborativos e por aí vai. Então hoje a gente encerra a parte tranquila, o basicão. Beleza? Bom, então vamos. Como que eu faço para converter um número decimal em uma fração decimal? É bastante simples, gente. Quando eu tenho um número e eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, ele não se altera. Por que eu estou falando em cima e embaixo? Porque quando não tem nada aqui, é como se tivesse dividido por 1, concorda? Se eu pegar esse número e multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, ele não vai se alterar. Então quando eu multiplicar esse cara aqui por 10 em cima, o que ele vai acabar virando? 0,6 vezes 10 vai dar 6. Basta andar com a vírgula uma casa para a direita. E embaixo vezes 10 dá 10. Beleza? O que é 6 décimos? É a mesma coisa que 3 quintos na forma simplificada. Ok? Então, quando você tem um número decimal e quer transformar em fração decimal, olha o que você tem que pensar no final das contas. Esquece a vírgula, escreve o número que está aqui, ó, sem a vírgula, e embaixo você vai botar quantos zeros forem as casas após a vírgula, que é uma só. Olha esse aqui como fica. Para sumir com a vírgula, eu não teria que andar duas vezes para a direita? Por isso, é 218, andei duas casas, sobre 100. Agora não é 10, é 100. São 2 zeros porque eu andei duas casas. Eu posso escrever isso na forma irredutível. Ficaria 109 sobre 50, dividindo por 2. Tranquilo? Então, assim que a gente transforma um número decimal numa fração decimal. Ó. Detalhe, essas aqui que são as frações decimais. Ó, essa e essa. As duas últimas já são a forma irredutível. Beleza? Compreendido isso? O exemplo 3, eu estou mostrando a volta, né, que é a transformação numa fração decimal em número decimal, caso você precise. É só pensar no sentido contrário, pessoal. Cada zero embaixo significa que você volta com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, olha só. Aqui eu tenho o número 21. A minha vírgula estava aqui, não estava? Uma casa, duas casas. Então, a minha vírgula viria para aqui. Quem é esse número? 0,21. Na grande maioria das vezes, o teu processo vai ser feito nesse sentido aqui. Transformar o número decimal em fração, porque é o que te ajuda nas expressões. Compreendido? Em seguida, a gente vai falar da radiciação de números fracionários. Para tirar a raiz enésima de uma fração a sobre b, eu posso separar essa fração em duas partes. Eu tiro a raiz enésima do a, que é o numerador, e tiro a raiz enésima do b, que é o denominador. Que condições eu tenho que ter para que isso seja verdadeiro? Para que eu possa fazer isso, o meu a tem que ser maior ou igual a zero e o meu b tem que ser maior que zero. Ele não pode zerar, porque denominador zero para a gente acaba provocando o que para a gente? Uma impossibilidade na conta. Beleza? Então vamos ver. Quando não aparece nada, é raiz quadrada, concordam? Então, o que é raiz de 4 sobre 25? É a raiz do 4 sobre a raiz do 25. Eu separei em dois radicais. O que é raiz do 4? É o número natural que vezes ele mesmo dá 4. Espera aí, 2 vezes 2 é 4. E a raiz de 25? Então, 5 vezes 5 é 25. Então, isso aqui dá 2 quintos. Por último, o que é a raiz cúbica de 8 sobre 27? Utilizando o mesmo artifício. Raiz cúbica do 8 sobre a raiz cúbica do 27. Eu dividi minha tarefa em duas partes. O que é raiz cúbica? Eu tenho que pensar num número que vezes ele e vezes ele de novo dá o que está dentro da raiz. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Beleza? Então, assim que a gente efetua a radiciação de números fracionários. Dízimas periódicas, o que elas são? Existem números que, após a vírgula, possuem infinitas casas decimais, não é isso? Alguns deles, essas casas decimais, existe algum padrão de repetição, e em outros não. Quando existir um padrão de repetição, esse cara que se repete é o que eu chamo de período, e esse número é chamado de dízima periódica. Período porque é aquele cara que se repete de tempos em tempos, beleza?
Então, quando eu olho para um número desse tipo aqui, 0,444 reticência, eu estou dizendo que esse 4 se repete indefinidamente. Quando eu olho para o 2,13 com essa barrinha em cima, isso é uma simbologia de que esse 13 fica se repetindo. Esse é o período da minha dízima. Então, o período é o cara que se repete. Então, nesse carinha daqui, quem é o período? É o 4. Eu tenho apenas um elemento se repetindo. E nesse outro, quem é o período? É o 13. Eu tenho dois caras se repetindo, dois algarismos. O que eu quero mostrar para vocês é como que eu converto dízimas periódicas, que nesse caso são chamadas de simples. Por que dízima periódica simples? Porque logo após a vírgula vem a repetição, que é o período. Passou da vírgula, já vem o cara que repete, que é o 4. Passou da vírgula, já vem o 13, que é quem se repete. Quando for assim, ela é chamada de simples. Eu vou te mostrar algebricamente como faz isso e depois um método expresso para você usar sempre. Então vamos, olha só. Imagina que eu chamo esse número que eu quero converter de x. Então o meu x é o 0,444, por aí vai. Indefinidamente. Vou multiplicar esse número por 10, vocês já vão entender por quê. Então, ó, 10x. Quem seria 10x pra gente? 10x anda com a vírgula para a direita uma casa. É a mesma coisa que 4,444. Como eram infinitas casas, continuam tendo infinitas depois. Olha o que eu quero que vocês notem nesse caso. Quando eu multipliquei por 10, o que é importante que aconteça, aconteceu. Olha o que está depois da vírgula. No que está depois da vírgula, as casas não estão batendo, não são iguaizinhas. Então, na hora que você pegar a expressão de baixo e subtrair a de cima dela, você vai sumir com a parte periódica, que era o teu problema. 10x menos x, 9x. 4,444 menos 0,444. O que isso vai dar? 4. Beleza? Então, nesse caso daí, eu fiquei com 9x igual a 4. Quem é o x, então? 4 sobre 9. Então, a minha resposta para esse 0,444 nada mais é que a dízima, que a fração, né? 4 nonos. A gente chama essa fração daqui, que a gente encontrou através da dízima, então esse cara que eu encontrei, eu chamo ele de fração geratriz. Eu acho até que o nome é bem intuitivo, né? Por que fração geratriz? Porque é a fração que, ao ser dividida, gera aquela dízima. Tranquilo? Então, entendido o processo algébrico que eu fiz aí? Embaixo, usa a tua imaginação e me ajuda a converter essa. 2,1313. Então, o meu x é isso aqui. 2,1313. Isso continua. Para bater certinho esse período, agora eu não vou multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Por quê? Olha só o que vai acontecer ao multiplicar por 100. Eu ficaria com 213 e depois começaria a repetir o 13 de novo. O que eu quero é fazer com que o período case um do outro, fique certinho, alinhado. Porque aí, na hora que eu vier aqui e fizer essa subtração, olha o que vai acontecer nesse caso. Né? Subtraindo o de cima do de baixo, né? Esse menos esse. Eu vou ficar com 99x, 213 menos 2 dá 211, né? E cortou a parte periódica. É igual a 211. Então, quem é o x nesse caso aqui? 211 dividido por 99. Era o que eu queria descobrir, né? A fração geratriz dessa dízima é 211 sobre 99. Ok? Então, nas duas questões eu encontrei algebricamente, fazendo uma expressão para descobrir aquilo. Só que eu quero te mostrar um macete especial que decorre dessa explicação, né? Eu só faço questão de mostrar como funciona para não ficar decoreba. Mas como que funciona na prática? Vê se vocês entendem que o que eu fiz foi o seguinte. Quando eu tenho um número do tipo aqui, ó, A, B e o B repetindo, que é a dízima, na verdade, olha o que está acontecendo. Quando eu pego esses dois caras juntos aqui, não fica 0,4? Beleza? Então fica 0,4. Quando eu pego só esse cara daqui, que é o que está antes do período, né? 0. Então, ó, 0,4 menos 0. Quanto que dá 0,4 menos 0? Não dá 4? Que é o numerador. Aqui, se eu fizer a mesma coisa, pega tudo que está até o período, né? 213. Quem está antes do período? Não é o 2, que é a parte inteira? 213 menos 2 deu 211. Opa, olha o que eu estou notando. Que o numerador, na verdade, é pegar tudo até o período, ou seja, A, B, beleza? E tirar aquilo que está antes da vírgula, que está aqui na frente dele, ó, que é o A. Foi isso que eu fiz no numerador. E embaixo, num caso eu tenho um 9, no outro caso eu tenho 2 9. Espera aí, num caso eu tinha um algarismo no período, no outro eu tinha 2. Então aqui embaixo vão ficar vários 9, eu não sei quantos. De quem depende isso, né? Então essa quantidade de 9 depende do número de algarismos do seu período. É a mesma quantidade de algarismos do seu período.
Então, se você usar esse método expresso, você sempre vai converter a tua dízima periódica simples. Entendido? Exemplo 3 aqui pra gente. Ó. 1,542. Fica se repetindo. Vou fazer pelo método expresso. Tudo até o período 1542. Menos o que está antes da vírgula. No caso aqui, 1, que é o que está antes do período. Né? 1. Sobre quem fica se repetindo, né? O 542 são 3 algarismos, 9, 9, 9. Ou seja, o que dá a fração geratriz aqui? Ó? 1541 sobre 99, ó, sem trabalho algébrico algum. Compreendido? E por último, a gente vai ver hoje a dízima periódica composta, que é aquela que o período não vem logo após a vírgula, tem algum intruso ali no meio, que a gente chama de antiperíodo. Beleza? Analisa aqui. 0,13333. Espera aí, quem está repetindo, né? O 3. Mas entre a vírgula e o período tem um cara estranho, que é o 1. Aqui, 2,00, 521, 521, por aí vai. Entre a vírgula e o período, que é o 521, tem elementos aqui que não pertencem ao período, que é o chamado antiperíodo. Tranquilo? Como converter? Basicamente, algebricamente, você vai fazer o mesmo processo. Se você chamar de x o valor inicial, que é o 0,1333, por aí vai, a gente vai ter que dar um jeito de, ao multiplicar esse número por alguma coisa, por algum valor, chegar num número que case o que vem depois da vírgula. Então, por exemplo, se eu fizer de novo aqui 10x, olha o que vai acontecer. Anda com a vírgula uma casa para a direita, fica 1,33333, por aí vai, não fica assim? E foi muito bom ter feito isso, porque desse jeito que está aqui, se eu pego a de baixo e subtraio a de cima dela, como que vai ficar aqui? 9x é igual a quanto? Repara, gente, eu vou passar uma linhazinha aqui, que desse 3 em diante tudo corta. Fica 1,3 menos 0,1, ou seja, 1,2. Não ficou assim? Quase resolvi meu problema, vou continuar ajeitando aqui. Então ficou assim, ó. 9x é igual a 12 sobre 10. Vou passar esse 9 dividindo, vou ficar com o meu x aqui, é igual a 12 sobre 90. Então, essa seria a minha fração geratriz, que caso você queira simplificar, é bom, tá? Dividindo por 6, ficaria 2 sobre 15. Então, ao dividir 2 por 15, eu encontro esse resultado. Eu vou deixar do jeito anterior para poder te mostrar o que acontece, tá? 12 sobre 90. Embaixo, gente, é a mesma coisa. Eu tenho que arrumar um jeito de cortar o período. É sempre igual. Então, olha o que acontece. Se o meu x é igual a aqui 2,00, 521, que é o que fica se repetindo, quanto que eu tenho que colocar aí para esse 521 continuar aparecendo no mesmo local? Porque eu quero que o 521 apareça aqui, certo? Que ele fique aparecendo a partir daqui. Ó. Então, aqui tem que ter o 521 de novo. Eu tenho que multiplicar esse número por alguém para que isso aconteça. Eu multiplicaria esse número daí por 1000. Se eu multiplicar esse número por 1000, olha o que vai acontecer. 1000x. Multiplicando ele por 1000, o que vai acontecer? Eu vou até o 5, né? Vai ficar assim, ó. 2005, vírgula. Não é isso? Aí depois vai ficar o 21 aqui, não vai? 21, aí, ó. 521, 521, 521. Fazendo isso novamente, olha o que eu consegui, que é o que eu quero. Casar o período com o de baixo, para poder cortar. Então, olha o que está acontecendo. 1000 menos 1, 999x. Aqui vai ficar 2005,21 menos 2, vai ficar 2003,21. Ficaria assim. Eu vou transformar isso aqui em fração, então eu vou ficar com 999x é igual a 2,00321 sobre 100. Para finalizar, vou passar esse 999 para baixo. Então, aqui, na verdade, quem é o meu x? É o 2,00321 e embaixo 3 noves seguidos de 2 zeros. Não vou nem ousar tentar simplificar isso, vou deixar do jeito que tá? É muito grande, não vou ficar me preocupando com isso não. Sobre 99900. E assim como eu fiz com a periódica simples, eu quero ajudá-los a entender que tem um padrão aí. Olha só comigo. Imagina que você tem um número do tipo A, BC. O A é o que está antes da vírgula, é a parte inteira. O B representa o antiperíodo e o C é o período. Pega tudo até o período. Tudo até o período, não seria o 0,13? Pega tudo que está antes do período, que é igualzinho que eu fiz na simples, ó. 0,1.
Quanto que dá 0,13 menos 0,1? Não dá 12? Aqui de novo, pega tudo que está até o período. Pega tudo que está antes do período. Não ficaria 200.521 menos 200, que daria o 200.321. Então, olha só, de novo, o que você está fazendo. É tudo até o período menos o que está antes do período. Basicamente, foi igualzinho que você fez na periódica simples. Só que na periódica simples o B não existia. Tá bom? E embaixo, olha o que está aparecendo. Um 9 porque tem um algarismo no período. 3 noves porque tem 3 algarismos no período. Então aqui embaixo aparecem vários noves, né? Vários. Quantos são? Está ali relacionado ao número de algarismos do período. Beleza? E depois aparecem vários zeros. Um algarismo no anteperíodo, um zero. 2 algarismos no anteperíodo, 2 zeros. Então aqui embaixo aparecem vários zeros. Quantos? Isso está relacionado ao número de algarismos do anteperíodo. Só você reproduzir. Repara, gente, que para ser mais conciso, esta mesma formulazinha serve tanto para simples quanto para composta. Porque quando você tiver a periódica simples, o B some. Então vai sumir esse B e vão sumir os zeros. Ficaria AB menos A e só os 9. Beleza? Serve para todo mundo. Vamos para de baixo aí. Como que fica esse exemplo? Na rapidez, feito aí com o método expresso. Tudo até o período vai ficar 16.027. Não é isso? Tudo que está antes do período é daqui para trás. Menos 160. Sobre, no meu período tem 2 algarismos. 2 noves. No meu anteperíodo só tem um algarismo entre a vírgula e o período. 1 zero. Então, dessa diferença daí, você vai chegar na tua fração geratriz. Seria só terminar essa continha daqui, daria 15.867. Então, ó, 15.867 sobre 990. Que, de novo, eu não vou ficar me preocupando em simplificar, não, por ser muito grande. Beleza? Então, gente, espero que tenham compreendido essa última aula, onde eu apresento as ferramentas necessárias para você operar bem com frações. É um assunto grande, né? Foge até ao padrão aqui das minhas playlists, que eu tento ser bem rápido nos vídeos. É porque eu estou tentando mesmo passar tudo aquilo que você precisa. Tá? Tem muito mais coisa para falar de dízima, se você pensar numa provinha do Colégio Naval ou Olímpica, mas o ferramental, o cálculo de uma dízima, você já sabe fazer. Com o passar das aulas, a gente vai construindo aí o que falta. Ok, galera? Um grande abraço, assista os vídeos, compartilhe com os amigos, curta, por favor, e volte sempre ao canal.